E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com muita alegria que estamos aqui, com a permissão de Jesus, a fim de darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Olá, caros ouvintes. Vamos continuar o estudo do capítulo 20, Noções de Lar. E no programa passado, a dona Laura, que está abrigando o André Luiz na sua casa, ela está conversando com ele sobre a família, sobre o lar e, especificamente no último programa, ela está falando para o André Luiz sobre a missão da mulher, que a mulher precisa aprender a ser mãe, a ser esposa, a ser irmã. E ela fala para ele que não é mais admissível a passividade ostensiva da figura feminina dentro do lar. E nós conversamos até e trouxemos um exemplo que o André Luiz dá em outro livro chamado Entre a Terra e o Céu, onde ele vai relatar para a gente o quanto é importante a missão da mulher dentro do lar, mostrando quanto uma mãe, enquanto um casal pode colocar em risco, dependendo do comportamento pessoal, colocar em risco a vida dos filhinhos pequenininhos. Não é? A gente leu isso no capítulo 10 do livro Entre a Terra e o Céu. E agora a conversa continua. A dona Laura, ela vai começar a falar sobre o papel feminino, não é? Na sociedade de nosso lar, e a gente pode também fazer, não é, um link com o papel da mulher na sociedade de hoje, na sociedade em que vivemos aqui enquanto encarnados. Vamos começar, nós estamos mais ou menos na quinta linha do 15º parágrafo do capítulo 20, mas é melhor a gente recomeçar a ler o parágrafo, não é? As almas femininas não podem permanecer inativas aqui em nosso lar. É preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária e irmã. Então, quando a gente desencarna, a gente voltando ao mundo espiritual, a gente vai novamente estudar naquilo que a gente ainda não sabe fazer direito enquanto encarnado. Então, todos nós, a gente já sabe, vamos nos lembrar que a colônia Nosso Lar é uma colônia de transição. Todo mundo que mora em nosso lar tem que voltar a reencarnar na Terra. Então, em nosso lar, nós vamos viver experiências que nos vão ajudar na nossa próxima reencarnação. E como a maioria de nós, com certeza, ainda tem dificuldade nos relacionamentos em família, como disse a dona Laura, a gente precisa aprender a ser mãe, a ser esposa, a ser missionária, a ser irmã. Então, todos nós, voltando ao nosso lar, vamos ter que participar de cursos intensivos de conhecimentos novos para que nas próximas reencarnações nossas nós saibamos melhor nos comportar em família e na sociedade. E aí ela continua. A tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se a umas tantas lágrimas de piedade ociosa e a muitos anos de servidão. É claro que o movimento coevo quer dizer contemporâneo, do feminismo desesperado constitui abominável ação
contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino, né? Então, o que a dona Laura está dizendo para o André Luiz? Infelizmente, não é? As mulheres estão reivindicando os seus direitos de uma maneira errada, de uma maneira desesperada, violenta, não é? Elas estão querendo ter o comportamento masculino, muitas das vezes para se afirmarem como mulheres. E isso está errado, não é? A mulher, ela não pode copiar exatamente o comportamento masculino, não é isso que vai dizer para ela que ela é uma mulher, que ela está exercendo os seus direitos. Não é dessa maneira, não é? Porque no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 817, Kardec vai falar sobre a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Então, perante Deus, homem e mulher são iguais, em essência, mas eles têm funções diferentes e isso não dá para ser mudado. Deixa eu só fazer um parênteses antes de você continuar a leitura. O problema é que nós achamos que as funções de um são superiores às funções do outro, e não é. Para Deus é igual. Nós já falamos isso em programas anteriores, comentando sobre o trabalho na colônia Nosso Lar. O importante é como você trabalha, de que jeito a sua função é aquela. Como o gari vai ser cobrado de como ele varreu a rua. E o dono da empresa vai ser cobrado de como ele tratou os funcionários, como ele geriu aquele empreendimento. Todos vamos perder os títulos e as conotações quando desencarnar, mas vamos ser cobrados de o que fizemos dele. Aí é o problema. Homens e mulheres são iguais perante Deus, que o Espírito está ali no Livro dos Espíritos. O problema é que nós achamos que a minha função como um homem agora, ou a da Tereza como mulher, ela acha que o dela é inferior à minha. E não é. Se ela cumpre a função dela de ser, por exemplo, como ela diz assim, mãe, esposa, missionária, irmã, se ela luta corretamente, é difícil na Terra 100%, mas se ela luta para conseguir fazer isso corretamente, ela está cumprindo o papel dela sim. Apesar que os espíritos dizem que na 821 que a função da mulher é maior. Não, pois é. Porque ela cria os filhos de Deus. Isso, mas é o que nós vamos falar adiante. Mas o problema é que nós achamos é que perturba. E aí a Tereza, como esposa, cumprindo a função dela e tal. É assim como mãe, e gerindo outras coisas. E eu, o empresário, exemplo, que eu não sou, mas se eu fosse, o empresário, eu sou mais importante do que a minha esposa, que não é empresário, eu sou. Não, não é isso. Nós é que damos essa importância aqui, erradamente. Sim. Erradamente. Aí a pergunta 817. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? A resposta é uma outra pergunta. Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então é igual. É uma outra pergunta, mas a gente sabe. Aí Kardec faz a pergunta 818. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Porque em certos países, até hoje, a mulher não tem direito de voto, a mulher não tem o direito, às vezes, de estudar, a mulher não tem o direito de andar ao lado do marido, ela tem que andar atrás. Resposta dos espíritos, do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre os homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. A gente sabe que hoje em dia ainda existem países em que a mulher é obrigada a casar na infância. Não é? Expiações, né, Teresa? São expiações, mas isso aqui porque são homens moralmente pouco adiantados. E ele vai continuando, não é? Quem quiser ler sobre a igualdade dos direitos do homem e da mulher, Livro dos Espíritos, terceira parte, capítulo 9,
pergunta de 817 a 822. E aí ele vai, né, os espíritos vão dizer a questão que a emancipação da mulher vai acompanhar o progresso da civilização, não é? Os sexos só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e noutro. Sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Não é? Então, os espíritos perante Deus, perante os espíritos superiores, perante Jesus, homem e mulher são iguais, têm os direitos iguais. A função da mulher na Terra é um pouco maior. Quando ela é mãe, quando ela tem, não é? Porque é ela que dá as primeiras noções aos espíritos que têm reencarnando. Essa função é um pouco maior do que as outras, segundo os espíritos. Você leu a questão de número? A 821, eu li a 817, a 18, a 21 e a um pouquinho da 822. Olha, na pergunta do número 890, falando aqui do feminismo, Allan Kardec pergunta aos espíritos assim: será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Olha a pergunta que Kardec faz, né? Aí olha a resposta dos espíritos. É uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando os desnecessários se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira. No homem, quer dizer, no reino nominal, né? E comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor ao animal. Então ele está dizendo que é uma conquista que foi feita através das existências pregressas, do que o princípio inteligente que habita em nós habitou os reinos. E aí vem atingir o seu ápice aqui na mãe, na mulher. Isso é na questão 890. E na questão de número 822, que trata do amor maternal, ele pergunta assim, 822, deixa eu só abrir ela aqui. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? O primeiro princípio de justiça é esse: não façais aos outros aquilo que não queria que vos fizesse. Tudo bem. Aí na letra A ele diz assim: assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Olha a pergunta que Kardec faz, vou repetir. Uma legislação perfeitamente justa deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Olha a resposta dos espíritos, a Kardec. Dos direitos, sim. Das funções, não. Isso. Preciso que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um e a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. É o que a Teresa colocou. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e no outro. Sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Então, a emancipação da mulher, ela acompanha o progresso. A mulher, há pouco tempo, não votava, há pouco tempo não podia entrar em determinados lugares, né, sem a permissão do homem. Em alguns países ainda é assim, mas aí são expiações
são coisas provisórias do progresso da humanidade. A humanidade vai progredir, o planeta vai progredir e com isso a sociedade também vai. Só que a importância que nós temos de dizer aqui é o seguinte: dos direitos sim, das funções não. Porque é natural da mulher, é dela, é o vértice, aquele vértice do sentimento que a dona Laura falou. A mulher faz faculdade, faz universidade, pós-graduação, doutorado, ótimo, excelente, isso aí é o progresso da civilização. Agora, como ela vai exercer aquilo, é diferente do homem. E aí, gente, vai entrar, em primeiro lugar, o que? A maternidade, que nós vamos ver uns exemplos aí, se não der tempo nesse programa, vamos ver em outros. Que a função primordial da mulher é a da maternidade. Isso. E a gente vai vendo aos poucos que a lei de cooperação ela já está sendo colocada em prática. Quantos casais mais novos agora, o homem já se permite fazer as tarefas do lar quando a mulher não pode? Lavar uma louça. Quando que um homem fazia isso, meu Deus, no século passado? Eu não gosto limpar não, mas... uma casa, lavar uma louça, fazer uma comida, cuidar das crianças, porque isso era uma vergonha antigamente. Isso era papel da mulher. O homem, ele se sentia menos homem se colaborasse com as mulheres, a não ser aqueles, né? Eu tenho uma experiência pessoal que o meu pai sempre cozinhou em casa, não é? E a maioria dos homens da idade dele, meu pai está com praticamente 90 anos, né? Ainda está no corpo, graças a Deus, mas os companheiros dele achavam isso estranho. Mas por que ele teve essa conduta? Porque ele ficou órfão aos 10. E aí a irmã mais velha, para poder tomar conta de 12 crianças, ela teve que delegar tarefas. E o meu pai ficou ajudante de cozinha. Outro tio passava roupa muito bem, outro tio cuidava da casa muito bem. E não era vergonha. Eles foram criados assim. Mas a época que eles foram criados assim foi por necessidade primeiro, porque a mãe deixou eles muito novos, né? Meu pai tinha 10 anos, tinha com 8, com 6, com 2, com 12. E também, além a par da necessidade dela, também deles continuarem juntos. Todo mundo teve que colaborar. Mas hoje em dia, a gente vê esse comportamento se alastrando entre os casais. Porque o homem, ele está entendendo que muitas das vezes a mulher que tem que ajudar trabalhando fora, ela também precisa de colaboração dentro do lar, no cuidado com as crianças, não é? A ajuda, porque ela não mora sozinha, ele também mora, né? Porque a nossa sociedade, hoje em dia, diferente da sociedade de 1944, muitas mulheres estão provendo seus lares sozinhas. Não tem nem a companhia de um homem, a maioria delas. Não é? Muitas mulheres hoje em dia, elas é que provê os seus lares, né? Elas precisam trabalhar fora, não é? E infelizmente, elas não têm como ficar o tempo todo com seus filhos, como era de desejar, ou pelo menos o período em que eles vão para a escola, não é? Mas isso é uma questão muito maior que a nossa sociedade brasileira está passando, porque já existem países que estão valorizando tanto a missão da mulher com os filhos que pagam, isso países desenvolvidos da Europa, eles pagam para a mulher ficar em casa tomando conta dos filhos, para que ela não tenha que, enquanto eles são pequenos, ela não tenha que se afastar do lar. Mas isso já são sociedades bem evoluídas aqui na Terra. Elas já conseguem ficar em casa recebendo um salário, que não é o caso da nossa sociedade brasileira, que graças a Deus, né, Marco, já conseguiu estabelecer
como é aquele período da maternidade que as mulheres, quando têm filho, antigamente licença não tinha maternidade. licença maternidade. As mulheres, quando começaram a trabalhar, a entrar no mercado de trabalho, não tinha licença maternidade. Ela já se expandiu também para um tempo de amamentação, e agora já está tendo isso para os pais que exercem, que não têm, né? No caso, os viúvos, que ficaram viúvos, as mulheres desencarnando no parto, ou aqueles que adotam, eles e bebês, eles também estão tendo esse direito da maternidade, né? Porque, como dizem os espíritos, né? Nós somos espíritos iguais perante Deus, com funções, né? Masculinas e femininas, mas em essência todos nós somos filhos de Deus, vamos ter que cada vez mais pensar no coletivo, pensar que a lei de cooperação é uma lei de Deus, não é? Então, nós havíamos lido o livro dos Espíritos, a resposta que os Espíritos dão a Kardec, sobre a questão das funções, a igualdade entre homem e mulher, mas cada um na sua função. Sim. Olha como é que o raciocínio da doutrina espírita, como um todo, nós estamos falando da mulher, mas como um todo é abrangente. Na Revista Espírita de 1868, no mês de abril, Allan Kardec coloca uma dissertação de um espírito a respeito disso. E esse espírito diz assim: a mulher é um ser perfectível como homem, e as suas aspirações são legítimas. Seu pensamento é livre e nenhum poder do mundo tem o direito de a escravizar ao sabor de seus interesses ou de suas paixões. Ela reclama sua parte de atividade intelectual e a obterá, porque há uma lei mais poderosa que todas as leis humanas, a do progresso, a de qual toda a criação está submetida. Divaldo Pereira Franco, quando começa o seu trabalho na Mansão do Caminho, teve a ajuda, nos lembramos aqui agora, de várias mulheres, Dona Otília Gonçalves e tantas outras, sustentando o seu trabalho ali na questão do trabalho em si, inclusive trabalhos braçais e trabalhos de evangelização e de educação das crianças. Foi o começo da escola onde existe até hoje, a Mansão do Caminho em Salvador. Quem quiser conhecer melhor tem o site na internet, da Mansão do Caminho. Então ele conta com a colaboração de várias mulheres. Como Paulo. Como Paulo contou também. E inclusive em torno de Jesus, na sua crucificação, o único homem ali perto dos seus mais íntimos era João, porque o restante as mulheres, porque os outros todos fugiram. Então, na questão da mulher, a importância disso aí. Agora, cada um na sua função, não é? É isso. Bom, o tempo continua acelerado, eu acho que falando de mulher ele corre mais ainda. Só para terminar, o pedacinho, o pedacinho aqui, ela diz o seguinte: a mulher não pode ir ao duelo. Não pode ir ao duelo com os homens através de escritórios e gabinetes, onde se reserva atividade justa ao espírito masculino. Como estamos repetindo aqui, ela falava uma sociedade de 1944. Não é? E como o Marco colocou, ela pode sim trabalhar em qualquer setor, não esquecendo que a função dela maior, a missão dela maior na Terra é a maternidade. Eu coloquei porque o Espírito falou aqui, tá? Só repetir. Na Revista Espírita. Mas não é a maternidade, mas ela pode exercer qualquer função que ela queira, mas não querer se igualar ao comportamento masculino, porque ela é mulher. E o homem é homem, e ele sempre, né, a sua constituição é mais forte do que a mulher, e a mulher é mais sensível. Então, que ela aprenda a usar a sensibilidade dela a favor dela e não querer se igualar ao comportamento masculino, que nem sempre é o dos melhores. A respeito dessa questão, nós vamos no próximo programa falar sobre essa questão primordial da maternidade, que nós viemos falando, né? Isso. Dando um exemplo aqui de um livro do André Luiz. Tá certo. Está terminando o nosso tempo. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe vossos lares. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa
Estudo das obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.